Oi, gente, é 4 de novembro de 2024, está no ar nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova. Que privilégio, toda segunda-feira a gente poder construir conhecimento juntos, cidadania, de quebra e por extensão, como eu digo, ainda ter melhores performances e processos seletivos, vestibulares, concursos, tudo isso, porque tudo aqui é feito de maneira muito democrática, gente, cuidando para que seja um ponto de partida para boas discussões. Por isso eu digo, se você ainda não se inscreveu e não ativou as notificações, faça isso. Compartilhe com pessoas que você acha que podem nutrir essa discussão, aprofundar, ter mais ideias junto com você. Importantíssimo fazer isso, né, gente? Compartilhar de convivência. Aliás, neste século XXI, nosso grande lema deveria ser: conversando a gente se entende. E a gente deveria fazer mais isso, né? De maneira geral. Agora, também quero te dizer que se você não está vendo hoje ou não está, né, nesta semana, fique tranquilo, porque tudo aqui é feito de maneira cuidadosa para que fique atemporal e você possa se informar sobre esses temas a qualquer tempo. Coisa boa, né? A gente poder fazer isso. Então vamos juntos já para o nosso sumário do que vamos tratar hoje, gente. Olha lá. Vamos falar um pouquinho de solidão. Vamos falar também das novas regras PIX. Afinal de contas, esse nosso encontro é também para tratar de utilidade pública, como deve ser. Vamos falar da importância dos swing states nas eleições norte-americanas e do clima e mudanças climáticas. Vamos juntos? Gente, então olha só, já vou começar pela importância de a gente trabalhar aqui com informação de utilidade pública, né? Mudanças das regras PIX. Gente, para não haver telefone sem fio, é coisa simples, tá bom? É assim, ó. Se você comprar um novo aparelho celular ou fizer a instalação de aplicativo bancário em um novo computador, algo assim, você só precisa avisar o seu banco, né, que você está fazendo isso para poder voltar a fazer quantos PIX quiser por dia, no valor que desejar. Por quê? Porque enquanto você não fizer isso, não avisar seu banco, o valor diário é limitado em R$ 1.000, valor total, e cada transferência não pode ultrapassar R$ 200. Cleusa, mas eu tô com um celular que eu já uso faz tempo, o aplicativo do banco, no computador também. Preciso mudar alguma coisa? Nada, niente, tá bom? É só para aparelhos novos, tanto de celulares quanto de computadores. Isso visa, gente, coibir, minimizar um pouco, né, a quantidade, dar mais segurança e minimizar a quantidade de fraudes que podem acontecer por aparelhos clonados, clonagem usando senha e tudo isso, tá bom? Então, dado o recado, gente, é isso. Nada de telefone sem fio por aí. Ai, sabia que agora o Pix a gente vai ser taxado? Não, não tem isso, gente, tá? Tô deixando o link aqui para você tirar todas as suas dúvidas e passar para frente essa informação, tá bom? Vamos agora falar também de outra informação importantíssima, não importa a nossa idade. Pode ser adolescente, pode ser adulto jovem, pode ser terceira idade. Vamos lá? Solidão. Pois é, gente, ó, eu quero compartilhar já e conversando, aprofundando, trazendo dica de leitura aqui e tudo isso. Quero compartilhar alguns dados que a OMS levantou e o que países já vêm desenvolvendo e quais são as preocupações. É o seguinte, gente, a OMS levantou em 2023 que uma em cada 4 pessoas, em mais de 142 países pesquisados, levantou que uma em cada 4 pessoas, vive em solidão severa. E mais uma em cada 4 vive em solidão mais ou menos assim, né? Diz, olha, solidão moderada, que eles chamam. Então, a gente teria 2 a cada 4 pessoas que deveria se dar mais atenção aí, segundo esses números levantados pela OMS. Isso faz a gente refletir sobre uma série de coisas, pessoal, sobre o conceito, o que é solidão, né? E as relações que muitos âmbitos aí de discussão filosófica fazem entre solidão e solitude, a importância de ter laços afetivos com pessoas ao longo da vida, laços duradouros, laços bons, leais, sinceros, para que a gente construa
e consolide, né, essa ideia de dizer assim, de se sentir amado, respeitado, de sentir que tem lugar no mundo. Isso é importantíssimo, né? E às vezes diz assim, não é só laço familiar, mas são laços com pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do caminho. E é bem fundamental, isso já está, por exemplo, em pesquisas relacionadas à longevidade saudável, né? Olha, o que a gente tem aí de números, pessoal? Vejam só. Eu tô deixando o link, inclusive, aí para você, mais uma vez, aprofundar e ter mais ideias, mas é assim. Já existe uma política pública, não só onde eu vou citar, mas lá vou citar como exemplo, em Seul, capital da Coreia do Sul, gente, uma política pública que deve desembolsar em torno de 327 milhões de dólares. Olha isso. Para quê, Cleusa? Para combater a solidão. É uma política pública e que está levando o nome metonímico de Adeus Solidão, porque ela deve identificar as pessoas que vivem sozinhas por intermédio de uso de aplicativo, né, de delivery. Diz, e qual é a ideia dessa política pública, Cleusa? É assim, gente, é tentar fazer com que essas pessoas tenham um incentivo maior a frequentar bibliotecas, festivais, parques e restaurantes. E aí também existe, pessoal, uma informação sobre o Japão, que eles nomeiam numericamente. Eles falam que o problema é o 80-50. O que acontece? Pessoas isoladas, solitárias na faixa dos 50, que moram em casas ou de pessoas com 80 a mais ou dependem de pessoas com 80 a mais. É uma inversão mesmo de quem cuida e quem é cuidado, né? Na lógica etária que a gente tem. Aí, de repente, você pode pensar assim, mas então o problema está, né, concentrado naquele lugar do mundo ou naquela região do mundo. E não, pessoal, isso tem acontecido, por exemplo, em 2023, quando a OMS lançou esses números, os Estados Unidos também reconheceram que vive uma epidemia de solidão. Já em 2018, também a Inglaterra criou o que chamou de Ministério da Solidão. E é uma ideia, pessoal, de reparar o tecido social. Olha que expressão importante, né? Diz assim, o que é reparar tecido social? É reparar as conexões entre as pessoas. O que mais preocupa também os pesquisadores, gente, estudiosos na área, é que a gente às vezes pode pensar assim, puxa vida, né? Como eu disse que construir relações sólidas ao longo da vida é importante para se ter uma velhice mais saudável e manter essas relações. Pode-se pensar que a solidão esteja mais intrínseca a pessoas mais idosas, e não é isso que está acontecendo. São pessoas muito jovens, isoladas que querem, né, por desejo próprio, e diz assim, são pessoas na faixa aí dos 20 anos e que de repente moram nos seus quartos. E isso é um problema seríssimo, pensando, claro, questões de incentivar o não isolamento social, né, gente? Afinal de contas, eu sempre digo, não sou eu que estou inventando, né? É a ciência que mostra que a gente vive, cresce, amadurece, a gente se melhora se relacionando, se inspirando em gente legal e evitando comportamentos de outras pessoas que também dizem assim, não é para mim esse tipo de comportamento, né? Diz agora, se a gente não convive, como é que fica esse tecido social? Roto, né? Não tem tecido social. Bom, o que eu quero trazer aqui? 2 dicas de leitura, pessoal. Joias, que podem ficar aí como um ponto de referência até para mais adiante, como você preferir. História da Solidão e dos Solitários, do Jorge Minays. Coisa boa, gente, inclusive, estampado com uma ilustração que recria aqui um quadro belíssimo, gente. E aí ele diz o seguinte, aqui na contracapa. A oposição entre convivência e isolamento é intensificada pelo papel das novas tecnologias de comunicação e das redes sociais. Bingo! Diz, mas esse fenômeno não é recente, isso só é intensificado. Isso já vinha desde a antiguidade, quando os pensadores já haviam posto a alternativa que dizia assim, que o homem é um animal social.
mas não deixa de ser amante dos encantos bucólicos do isolamento. Inclusive, a gente tem escolas literárias, tempos históricos, né, que pregam por esse isolamento do ser humano. E falando em animal social, eu estou trazendo aqui também esse livro que chama Animal Social, Elliot Aronson com Joshua Aronson. E diz assim, né, o melhor livro já escrito sobre o campo da psicologia social. Então, quer dizer, pessoal, e aí a pergunta aqui é, por que uma pessoa gosta de outra, né? Então, se esse aqui vai abordar um caminho sobre como a gente se isola ou como o ser humano tem essa tendência, esse aqui vai abordar um caminho sobre por que as pessoas têm afinidades. E é bom conversar e entender isso, pessoal, afinal de contas, né? Desconstruir e reconstruir tecido social faz parte dessa solidariedade que temos que ter uns com os outros. Eu quero aproveitar também, falando nisso, né, gente, para conversar um pouquinho sobre questões de responsabilidade em relação às mudanças climáticas. A gente viu na última semana uma situação muito parecida com o que aconteceu em maio aqui no Rio Grande do Sul, aconteceu na última semana em Valência, na Espanha e toda a região aí. Mas olha, é muito triste, é muito aterrador, pessoal, e quando a gente vê o tanto de solidariedade também que isso desperta nas pessoas, dá um alento que a gente diz, puxa, dá para confiar na humanidade, né? Dá para continuar confiando que juntos a gente tem aprendido mais e sofrido menos, se ajudado a sofrer menos, né? E por essas questões de generosidade também, a gente pode, quem sabe, num passo a passo, pensar em ter mais corresponsabilidade em relação ao clima. E diante disso, eu quero aproveitar para citar para você, que eu estou deixando como link aí de uma conversa mais longa também, de uma entrevista aí com o geólogo e cientista gaúcho Marco Moraes, tem um trechinho destacado aqui, que ele diz assim, sobre o clima, né, gente? As coisas vão ficar piores, temos de nos preparar para isso, mas elas podem ser revertidas. E podemos ter um planeta muito mais saudável, agradável e menos hostil para a vida humana. Enquanto você estiver vivo, você tem de lutar por um planeta melhor. Acho que não existe nenhuma missão mais nobre do que essa para todos nós. É um destaque da entrevista, estou deixando o link completo aí para você, porque vale a pena essa conversa, né? Conversa inspiradora, por gente que se preocupa em difundir coisas boas para o comportamento humano em relação ao meio ambiente. E, de outro lado, vamos ficar de olho aí ao longo da semana, né, gente? Na terça-feira, dia 5, amanhã propriamente, porque esse programa vai ao ar na segunda-feira, deve fechar, né, a votação em todos os estados norte-americanos, mas o resultado deve ser um pouquinho mais moroso aí, ser apurado até o final da semana, coisa assim. Bem, o que acontece? Eu estou deixando também para você aí um linkzinho, porque às vezes a gente fica meio assim, diz, nossa, mas como que alguém levou maioria dos votos e não foi eleito, né? Como é que isso acontece? Existem os chamados swing states, são 7 estados com uma quantidade grande de delegados, e se essa quantidade grande de delegados, pessoal, vai para um candidato ou outro, isso define a eleição. Eu estou deixando esse linkzinho aí que explica um pouco mais, gente, dessa questão complexa que é a eleição norte-americana. Bem, vamos ficar de olho, vamos conversar sobre o que os resultados dessa eleição podem trazer de diferença, de impactos, né, para o mundo, para os brasileiros, como é que isso funciona. Muito bem, desejo a você então uma excelente semana, nós nos encontramos aqui na próxima segunda-feira, seguimos juntos, aprendendo mais e sofrendo menos. Tchau, tchau.